No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, amigos ouvintes e telespectadores, aqui é Rafaela Padilha. Estou trazendo mais um episódio inédito do nosso podcast Mineral. E como a gente tem uma proposta de trazer sempre conteúdos inéditos, hoje nós vamos falar sobre detonação de explosivos. E o nosso convidado é Stefano Araújo, gerente da Dexplo, distribuidoras de explosivos aqui em Mato Grosso. Seja bem-vindo, Stefano. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos que nos escutam aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então vamos começar falando sobre o que é explosão, né? Esse conceito de explosivo é muito amplo, né? Como é que vocês trabalham? Qual é o ramo de atividade de vocês? Então, hoje a Dexplo ela é um grupo, né? Grupo Dexplo, composto por 3 unidades espalhadas pelo Brasil, né? Então a gente tem a nossa matriz em Itaúna, Minas Gerais, a nossa filial aqui em Cuiabá, né, Mato Grosso, e a nossa outra filial de Nadril, em Goiás. Então, o que é o desmonte de rocha hoje? Na realidade, o desmonte ele é a primeira etapa, né, de beneficiamento de qualquer tipo de lavra, né? Desde que o desmonte não seja hidráulico, né? Então, Explica a diferença pra gente do desmonte hidráulico. O desmonte hidráulico ele é realizado através de maquinário, né? Então, ele pode ser com a escavadeira, com a carregadeira. Isso vai depender da dureza da rocha, da dureza do material, né? E em certos momentos a rocha pode oferecer maior resistência, onde a máquina impossibilita a atuação da máquina. Então a gente começa a entrar com a parte da detonação através dos explosivos, né? Explosivos industriais, né? Então a gente tem uma certa diferença. O explosivo não é algo que você vende e acha em qualquer lugar, é muito específico. Então é aquela coisa vermelhinha que tem um pavio que você vê nos desenhos. É a TNT, né? No desenho, não. Sim, ele é derivado daquele material, mas não. Hoje a gente tem uma gama tecnológica para isso, né? Um material extremamente específico para esse ramo nosso da atividade, né? Então, a gente vem através da especialização, né? A Dexplo busca entregar a parte tecnológica do desmonte, não só a aplicação e a distribuição, mas mostrar para o nosso cliente o que ele pode ter de otimização, né? Então, um desmonte bem feito, a gente entende que é até a primeira britagem, né? Passa de uma vez, o nosso cliente ele para de usar um rompedor, por exemplo, ele está com a rocha mais fragmentada ou menos fragmentada, vai depender da necessidade dele. Então, uma detonação bem executada, ela já resolve boa parte do beneficiamento mineral daquele cliente, né? Todos os tipos de mineração podem usar explosivos ou não? Ele tem uma restrição? Não, aí igual eu falei, vai primeiro da restrição técnica, né? Que pode ser que a rocha não ofereça o tipo de resistência suficiente para a utilização do explosivo, bem como pode ser uma resistência também através de licenças. Não? Então, por exemplo... Existem restrições na legislação. Sim. O pequenininho pode usar explosivo? O pequenininho registrado, sim. Registrado que a gente fala é o quê? Com todas as licenças ambientais, né? Todas as licenças perante o Exército, que é o órgão fiscalizador da nossa atividade hoje, sim. Né? E, então, é um trabalho que a Dexplo faz hoje também, de atender a todos. Em que sentido? Stefano, eu quero trabalhar com explosivo, mas eu não tenho a documentação, não estou regular. A Dexplo te dá todo esse suporte hoje para que você consiga atingir seu objetivo, né? Então, mas você tinha me falado que quem tem PLG, a permissão de lavra garimpeira, não pode? Não, hoje não. O Exército ele tem uma portaria, né, que é a portaria 147 do COLOG, que ela regulamenta todas as atividades com explosivo, desde o transporte, fabricação, armazenamento, distribuição, aplicação. Então lá hoje ele restringe a PLG a utilização de explosivos. Mas já as minerações cadastradas com guia de utilização já podem utilizar desse material. E aí ele pode ser tanto utilizado de forma própria, né, o cliente comprando o material e aplicando propriamente, como também de forma terceirizada, né, que é contratando uma empresa para executar a aplicação desse material para eles.
vocês vendem e aplicam. Isso, hoje a Adexplo é especialista nisso. Primeiro em logística, né? A gente já atende o mercado do Mato Grosso há mais de 30 anos com entrega, vindo da nossa matriz. E desde 2019 a gente atende com entrega e com a parte de aplicação também. Você ressalta bem essa questão logística, porque existe risco no transporte desses explosivos? O risco em si é mais por conta do desvio, né? Querendo ou não, a gente acompanha anualmente, né? O que a gente sempre tem, um problema com explosivo, foi encontrado explosivo, principalmente com a situação de caixas eletrônicos, né? Então a gente tem um controle a respeito disso, que é um rastreamento logístico extremamente exato, bem como acompanhamento. Hoje todo o material ele é obrigatoriedade para sair da nossa base, ou de qualquer base, né? Com escolta. Então o caminhão ele é escoltado, existe um contrato para isso, né? Existe uma documentação que nos permite trafegar com esse material, não é só nota fiscal, existe uma guia de tráfego, um termo de transferência de posse, com todo o material ele é identificado, né? Ele tem um código que a gente chama de IIS, que é o código individual seriado dele, então ele identifica cada material ali, tem um código específico para aquele cliente. Então a gente consegue rastrear ele desde a sua fabricação até a sua aplicação. E você falou que dessa questão que tem, né, o acompanhamento logístico armado, por exemplo, né? Sim. Proteção. Isso encarece o valor do produto. Trabalhar com explosão, com detonação, é caro para o minerador? Sim, hoje para o minerador ele representa sim, um custo bem representativo. Por quê? Dentro da mineração, né, a gente sabe que um dos maiores custos é a parte de desmonte, junto com a parte de energia e de consumo de combustíveis, né? Então a gente literalmente tem um mercado um pouco mais acirrado com relação a isso. É um desafio. A Adexplo trabalha com isso diariamente, algo que a gente está em constante evolução para entregar a melhor logística para o cliente com o menor custo, né? Então até foi uma das coisas que motivou a nossa abertura da base aqui no Mato Grosso, justamente para atender o estado com a logística mais eficiente. Deixa eu entender. Isso, eu estou montando uma mineração, por exemplo. Estou montando um projeto ali. Na minha parte inicial, isso representa quantos por cento do projeto? Você sabe quantificar em valores? Isso depende muito do que você, igual a gente estava falando antes, do que você realmente vai desmontar. Porque a gente pega, por exemplo, a parte da limpeza. Eu tenho um material, uma argila para tirar, então isso eu vou fazer com máquina, né? Qual o momento que eu vou detonar? Então vai muito do que? Da parte de planejamento. Então o engenheiro que vai ser responsável pela sua mineração, ele vai te designar e falar assim: Rafaela, o nosso planejamento prevê chegar nessa etapa aqui com o desmonte. E o desmonte ele vai representar tanto por cento da nossa produtividade. Então hoje a gente pode chegar, vamos lá, algumas minerações de ouro, tem lá da sua 100% da sua produtividade, 40%, 50% é desmonte e a outra parte é um desmonte hidráulico. Então são custos variáveis, né? Então eu posso variar com o tempo também. Qual o tipo de material que eu estou utilizando? Se é um material encartuchado, se é um anfo, se é o bombeado. São materiais valores dentro dos explosivos. Isso, existem produtos diferentes para cada necessidade. Então, por exemplo... Isso varia, faz com que os valores sejam diferentes também, sim, diferenciados. Vou te dar um grande exemplo. A mineração sofre, principalmente no Mato Grosso agora, nessa época que a gente está, com chuva. Uhum. Então hoje a gente não consegue trabalhar com o anfo, que é um nitrato. Então ele se dissolve na água, então ele perde suas propriedades. Então já muda, ele força o cliente a utilizar um encartuchado ou uma emulsão bombeada. Porque o custo é maior? Não necessariamente, mas cada produto ele sofre um ajuste, né? Então ele tem sim o seu custo de produção, o custo de entrega, né? Bem como ele tem a sua utilização. Uma diferença grande é velocidade de detonação. O anfo ele tem uma velocidade inferior ao encartuchado. Então, às vezes, o cliente ele gasta um pouco mais no explosivo, mas ele economiza um pouco mais, por exemplo, no material de desgaste, na perfuração, na sua diminuição do material, entre outros. Então, tudo é planejamento. É ver a sua área, entender o que você precisa aplicar ali. E vocês fazem isso, esse planejamento para o cliente? Sim. Hoje a Adexplo dá todo o suporte, né? A Adexplo é composta por engenheiros de Minas. Eu sou um dos engenheiros aqui do grupo, né? Técnicos também de mineração. Então, qual que é a nossa visão, né? A gente tenta tirar do cliente aquela visão de somente aplicação, de venda de explosivo. Então, a gente tenta estar com o cliente diariamente, entender as suas necessidades. A gente faz o acompanhamento desde o desmonte até a britagem.
Então a gente faz o acompanhamento de tempo de ciclo de máquina, se o nosso desmonte está otimizado para aquela situação do cliente, então a Dexpro dá todo esse suporte, né? É óbvio que boa parte dos nossos clientes que a gente já atende já tem esse planejamento, então a gente faz a aplicação do que eles determinam, né? Mas a gente também dá todo esse suporte. Faz parte da nossa essência, né, da Dexpro, de estar junto com o cliente, de estar nesse planejamento também. Você me falou uma coisa que a pessoa pode comprar e fazer a detonação. Como é que funciona isso? Qualquer um tem capacitação técnica para detonar? Porque você pensa esse plano, você pensa em algo muito grande, com efeitos grandiosos, sim. Né? Não, hoje a empresa, para ela realizar a detonação própria, né? Tanto própria como terceirizada, o primeiro passo dela é retirar um CR, que é um certificado de registro junto ao Exército. Então ela vai ser uma empresa cadastrada no sistema do Exército para executar algumas funções com explosivo. E dentre elas ele pode solicitar a detonação própria, que é o quê? Eu vou comprar o explosivo de algum fornecedor, ele vai me entregar e eu vou executar a detonação. Para isso eu preciso ter um engenheiro de minas da minha empresa, que trabalhe comigo, né? Esteja ali diariamente fazendo o planejamento do meu plano de fogo previsto, bem como eu posso ter um blaster, né, ou cabo de fogo, ou detonador, depende, são vários nomes, né, mas o nome correto é blaster, que já é uma função cadastrada no Ministério do Trabalho, né, onde você tira uma carteira de blaster, que é vinculada à empresa. Então, Rafaela, hoje você quer tirar uma carteira de blaster, você se vincula a uma mineração, executa o curso, hoje a Dexpro também fornece esse curso no estado, né, que são um curso de 3 dias, a gente emite um certificado. Vocês fazem formação para as mineradoras. Se eu quiser ter alguém para detonar, a Dexpro dá um curso de formação. Exatamente, tanto em company quanto também uma turma geral, né? Então, a gente dá esse curso, a gente emite um certificado e aí a Rafaela vai lá na Polícia Civil, vinculada à empresa dela, e retira uma carteira também registrada na Polícia Civil. Então você vai ser um blaster atuante que está registrado na polícia. Tome cuidado, esse perigo. Vamos falar sobre os perigos da detonação, porque a gente vê vídeos de rochas sendo detonadas, é uma coisa bastante impactante, né? Sim, sim. Existe perigo para a comunidade? Então, existe perigo para tudo, né? A mineração em si, ela já é um ambiente perigoso, né? Até pelo porte de maquinário, pelo tipo de exploração que você está utilizando, seja ela de lavra a céu aberta ou subterrânea, então ela já tem os seus riscos. Quando a gente fala a respeito do explosivo, muitas das vezes o pessoal fica com aquela, igual você falou, do desenho animado, de detonar, de encostar. Não. Os explosivos, eles tiveram uma evolução tecnológica tão grande que eles são muito seguros hoje na sua aplicação. É óbvio que você tem que ter uma aplicação correta, né? E a Dexpro, ela tem como pilar dela, hoje nós somos 3 pilares, né? Que é integridade, segurança e respeito ao próximo. Então, dentro desses pilares, a gente preza pela segurança. Então, toda a parte de mapeamento, de acesso, quem vai estar no desmonte durante o carregamento, se aquela pessoa ela é apta ou não a estar naquela atividade, se ela tem conhecimento ou não daquela atividade. Então, a gente se cerca para que não ocorra nenhum problema maior, né? Mas é óbvio que a gente se preocupa. Até tendendo a falar sobre a parte da comunidade, a gente faz os acompanhamentos de próximo também da empresa junto à comunidade. O quanto que o desmonte ele está impactando para aquela comunidade. Então o cliente ele fala assim... Você faz essa análise social? Social não, mas é uma análise técnica. Em que ponto? Por exemplo, um cliente nos contrata e fala assim, Stefano, eu estou recebendo algumas reclamações da comunidade que o desmonte tá interferindo, seja por ruído ou por vibração, né? Então a gente realiza, por exemplo, a sismografia, a gente instala um sismógrafo para ver se realmente aquela detonação está gerando alguma preocupação, né, para a sociedade. E se tiver, a gente vai buscar alguma resolução desse problema para que não afete. Então a gente tem até produtos que fazem isso. Um exemplo, a mudança do cordel para o não elétrico, que é a linha silenciosa. Ela reduz muito a vibração e o ruído, que acaba melhorando o convívio da comunidade com a mineração. A comunidade, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que está se aproximando cada vez mais dessas mineradoras, né, dos locais de mineração. Isso não causa risco, assim? Você não percebe que isso é uma coisa... Você falou, são locais perigosos, você tem maquinários imensos, você tem detonação. O que acontece? O normal, né, da mineração, ela está em zonas rurais. Né? Afastado do núcleo urbano, exatamente. Só que a gente vê que a tendência hoje populacional nossa é de expansão. E é comum que as comunidades comecem a se aproximar
da mineração de alguma forma, porque a mineração ela tá lá, ela não tem como sair, ele vai acompanhar aquela rocha. Então, por exemplo, a gente acompanha que, principalmente depois do Covid, né, depois da pandemia, o pessoal ocorreu uma busca maior por condomínios, numa área mais afastada, onde o pessoal pudesse ter uma segurança um pouco maior, tivesse um ambiente mais controlado. E esses condomínios foram mais para áreas rurais. Né? Então o pessoal busca um conforto maior, então você acaba se aproximando dessa situação. É o que acontece, por exemplo, com a nossa unidade da Ginadril, em Goiás, onde os condomínios já estão à volta, então a gente vai mudar a nossa localidade justamente para evitar de ter algum transtorno, né? E trazer mais segurança tanto para nós quanto para a comunidade. E a mineração também, as minas, elas têm essa preocupação. Então, por exemplo, estou chegando mais próximo, eu tenho uma vizinhança, eu tenho que mudar o meu processo para me adaptar. Infelizmente, é o que acontece. E você falou que vocês fazem detonação. Existe tempo, período de detonação? Uma detonação é suficiente para derrubar um perímetro ou são necessários dias de detonação? Aí é um trabalho contínuo? É um trabalho contínuo. Aí entra muito. Porque você vê, eu vi, desculpa te cortar, que a gente viu alguns vídeos empolgantes aqui. Que tem uma rocha enorme e aí aquela explosão, você fala, pronto, acabou, não precisa de mais nada. E não é assim, né? Não, ele vai muito do planejamento, né? Com a quantidade de material que você vai produzir. Então a gente fala hoje muito no estado das indústrias de calcário, agregado e ouro, né? Então, do calcário e do agregado, você precisa de volume. O calcário, você precisa de volume para você estar atendendo o agricultor. E o agregado, para atender uma obra. Então, você precisa também... Agregado é brita? Isso, a brita, exatamente. Então, você precisa ter volume. Então, você avança, a pedreira ela não vai estar pronta, a mineração não vai estar pronta, então você vai ter que fazer algumas detonações para gerar esse volume e atender. Então, ele vai muito da demanda também, né? Então, se eu tenho uma demanda para aquilo, eu tenho que gerar um volume para atendê-lo. Então, a detonação ela é sequencial. Então, mas hoje a gente tem, dentro da legislação que eu falei, a gente tem alguns períodos obrigatórios. Hoje o Exército, ele obriga que a gente avise eles com 3 dias úteis de antecedência, através do SICOEX, que é um sistema de monitoramento, né? Então eles obrigam que a gente avise, olha, daqui 3 dias úteis eu realizarei uma detonação. Com qual material, quem vai estar presente, tudo. Para, se numa possível fiscalização, você já está ciente de quem está lá apto a executá-la, né? Só para eu entender, quando você vai abrir uma cava de garimpo, você faz uma detonação para abrir a cava, o buraco, para você trabalhar. Agora, já no calcário, que é outro tipo de mineração, toda vez que você vai tirar... Porque o calcário está na rocha, está impregnado na rocha, né? Sim, sim. Toda vez você tem que fazer essas detonações, não é isso? Tem mais continuidade do que... Sim. Só para entender. Sim, muito mais continuidade. É uma diferença, né? Aí você entra já na parte mineral, é que o calcário, muitas das vezes, o calcário ou o agregado, né? A parte ali do granito, do gneiss, eles já são aflorados. Então eles são, às vezes, você já viu as fazendas, às vezes tem uma rocha assim no meio do nada, uma ponta, né, de pedra que o pessoal fala. Então ali você já encontra a parte dele do afloramento. E aí entra a parte da geologia, né, da especialização do pessoal, de identificar para onde que corre aquele corpo mineral, quanto que ele evolui, qual que é o tamanho daquele depósito, né? E aí já entra na parte da produtividade. Olha, eu tenho um depósito com tantos milhões de toneladas, ou tantos milhões de metros cúbicos. O quanto que o mercado hoje ele precisa e quanto que ele vai absorver daquele material. Vai ser 30%, 40%, eu vou diluir isso em 1 ano, 2 anos, em 50, 100 anos, que é o que acontece. Então a gente já tem esse planejamento pré-definido. Já o ouro é diferente. O pessoal ele vai muito mais acompanhando a intrusão, né, o veio. Então não é sempre que você precisa da detonação. Às vezes mais superficialmente eu consigo fazer a exploração através de máquina e quando ele vai se aprofundando mais, aí sim eu preciso realizar a detonação. E existe detonação em mineração de ouro subterrânea? Sim, sim. Hoje e não afeta a estrutura da terra? Então, aí é o que a gente fala sobre os desmontes controlados, né? É até estranho, você tá debaixo da terra detonando e a gente lá em cima de boa. Exatamente. Sem saber onde tá pisando. Hoje na parte da estrutura, né, os engenheiros de minas, engenheiros civis, eles montam a estrutura para suportar os desmontes que serão executados. Então tem todas as galerias, né, os lotes, essa parte toda de avanço, ela é dimensionada para suportar o desmonte. É óbvio que o desmonte subterrâneo, ele tem uma razão de carga, né, uma utilização de explosivo bem menor do que a céu aberto.
né? Mas existe sim, inclusive a Aero, que está aqui participando, é um dos patrocinadores do evento, né? A PA Gold também, realizam desmonte de rocha subterrânea. E vocês estão no estado de Mato Grosso trabalhando exclusivamente com mineração ou não? Não, hoje no Mato Grosso a gente trabalha praticamente, né, 80% do nosso mercado é sim mineração, mas a gente trabalha sim em obras, né? Corte de estrada. Muitas das vezes o governo decidiu passar uma estrada aqui e viu lá que vai ter que fazer um rebaixo e tem uma rocha lá e é impossível tirar com máquina. Então a gente realiza esse trabalho também. Um exemplo foi a estrada E60 em Matupá, no qual a gente participou, que lá precisou. Foram 1 ano lá de trabalho de execução de corte de estrada. 1 ano detonando rocha lá? 1 ano detonando rocha lá. E existem, eu não sei se nós já falamos sobre isso, sobre os riscos latentes. Sim. Da explosão. Existe risco pro meio ambiente? Essa atividade de explosão? A atividade do explosivo em si não, porque a gente também só atua em áreas que estão legais para você atuar. Então, por exemplo, quando a gente faz um desmonte numa mineradora, aquela área ela já foi determinada para isso. Aquela exploração ela já está legalizada. Então, entre aspas, o meio ambiente, a SEMA, ela vistoriou aquela empresa, ela entregou uma licença de operação para aquela empresa, então ela entende que aquela empresa pode explorar aquele material e vai ter aquele dano, ele já está mensurado. Então a empresa ela vai repor. Existe o dano já foi mensurado. Mas o dano já foi mensurado e ele vai ser reposto, né, no plano de fechamento de mina, ele vai ser reposto de alguma forma ou compensado em alguma outra etapa. Entendi. Então, todas as atividades envolvendo a detonação, elas são tem legislação sobre e tem regulamentação, né, sim, sobre ela. Sim. Não é uma atividade aleatória. É porque a atividade explosivo mesmo, por exemplo, a montagem do paiol ou o local onde fica o explosivo, ele não depende de um desmate, ele não depende de uma lavra, ele não depende, é só um local. É óbvio que eu vou ter uma limpeza ali, né? Mas eu posso ter um corredor arbóreo, posso ter tudo em volta, sem problema nenhum. É até melhor, como se diz, né? Corredor arbóreo, um corredor de árvores. Eles não são detonidos é ótimo, gente. Eles não são atingidos pelos destroços da detonação? Não, isso na lavra, né? Mas eu sim. falo no armazenamento, não. O armazenamento, o material, ele não é prejudicial, né? É óbvio que, assim, as fábricas que fabricam, sim. As fábricas, elas têm todo um acompanhamento ambiental, para onde que vai o descarte de certo material, igual, por exemplo, o material encartuchado, ele é envelopado com plástico, então, para onde que vai? É óbvio que durante a detonação esse plástico some, né? Ele se desintegra, mas a empresa, ela tem sim algumas licenças para controle desse material, para onde que vai ser descartado, as caixas, né? Onde que vai ser descartado esse material? Hoje a gente executa a queima dela, é uma orientação do Exército. Então a gente faz a aplicação e as caixas que sobram, elas são queimadas no próprio local. Mas aí a gente pode entrar num ponto também, que é o que? Tem localidades que eu não posso queimar, que eu posso literalmente provocar uma queimada. Então a gente recolhe esse material e leva ele para uma destruição ou para uma queima controlada, né? Então a gente não faz a queima no local executado justamente por ter esse empecilho. Você me falou aqui da questão dos riscos, de roubo até para assaltos a bancos e caixas eletrônicos. E eu comprei o seu explosivo e vou fazer a detonação. Você falou que tem um local de armazenamento ali. Sim. Esse local, ele tem fiscalização, ele tem algum tipo de... Tem. Para evitar? Porque assim, eu posso não assaltar um caminhão de transporte, que eu sei que é mais restrito, sim. Mas eu vou lá numa mineração que tem um armazenamento e levo. Não é tão simples assim também, não. Não? Para eu armazenar, lembra da portaria 147? Ela determina também no armazenamento a parte de legislação. Para eu ter um paiol, para eu ter um local de armazenamento, eu tenho uma série de condicionantes a ser seguidas. Então eu tenho que ter, por exemplo, um cercamento, um acompanhamento através de das pessoas que acessam aquele local. A vigia, ela pode ser tanto presencial quanto eletrônica também, e ela tem que estar funcionando. Então vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho sensor de presença no paiol, eu tenho câmera no paiol. Então o que a gente busca, infelizmente a gente não tem como impedir, né? Mas o que a gente busca prevenir é o furto. O furto é quando você não vê. Então eu não posso não ver que me roubaram.
né? Para isso você tem que ter controle de estoque. Exatamente. A gente faz um controle acirrado, né, diariamente, através de um sistema. São 3 sistemas hoje que a gente utiliza, né? É o sistema de rastreabilidade, pois cada produto tem seu código. É o sistema de quantidade, que é manual mesmo, que a nossa equipe dá baixa. E o sistema do Exército juntamente com o nosso sistema eletrônico. Então, toda a baixa, toda a movimentação, ela é elencada a esse sistema também. Então, eu tenho o controle, igual eu falei, desde a fabricação até a aplicação. E quando eu aplico num cliente, eu tenho que dar baixa desse material. Então, ele não pode aparecer depois em nenhum outro local. Se eu falei que eu usei, eu tenho que usar. Eu sou seu cliente e comprei e tenho um Bluster para fazer a aplicação. A responsabilidade de armazenamento, a partir da hora que eu compro de você, é minha? Depende da situação. Se você está comprando e você mesmo vai aplicar, sim. A responsabilidade, a partir do momento que você recebe a nota, o termo, a guia de tráfego, você recebe aquele material, a utilização é sua. Dali, da sua porteira para dentro, a responsabilidade é de vocês. Agora, se você me contrata, se você terceiriza a aplicação, aí é uma responsabilidade, corresponsabilidade. Então, vocês são responsáveis... É uma responsabilidade solidária. Porque vocês são responsáveis por receber, então você tem que garantir que o que você comprou está sendo utilizado, bem como eu tenho que garantir que tudo que eu me comprometi com você a utilizar, eu estou empregando na detonação. E existe punibilidade? Eu tô lá, eu tenho um paiol e roubaram dentro da minha fazenda lá esse explosivo. Sim. Eu posso ser responsável criminalmente por isso? Sim, pode ser. Até uma das coisas que a gente mais conversa, né, e tenta evitar que isso aconteça. Por quê? O Exército ele tem as punições dele, que vão muito mais administrativas, né? E tem a parte da investigação, que já entra a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, assim, criminalmente pode sim ser responsabilizado e também administrativamente. Então, administrativamente, eu posso ir lá e... Rafaela, se eu constatei que você foi negligente no armazenamento do seu material, eu posso suspender o seu CR. Então, você para de ter atuação com explosivo, tanto para compra, venda, para qualquer tipo de atividade. Isso é um impacto muito grande na produtividade. Imagina só, você produzir milhões de toneladas ano e você ficar 1 ano, 2 anos paralisado porque você não pode comprar. Entendeu? E existe comércio ilegal de explosivos? Porque assim, você vê a utilização de explosivos em assaltos e tal. Eu já vi. Entendi. Eu tava viajando de Cuiabá para Lucas do Rio Verde e assaltaram um carro forte no meio da estrada. E eu fiquei horrorizada, porque eles jogaram um explosivo lá e detonaram com a porta do carro forte. Aí eu fiquei pensando, de onde é que vem esse explosivo? Existe comércio ilegal de explosivo? Eu acredito que hoje, pelas empresas que estão no mercado, não. Né, as empresas que, pelo menos a Dexpo... Mas ela pode ser exportada, igual a maioria, por exemplo, do defensivo agrícola, que é ilegal, ele é exportado, ele vem do Paraguai. Pode ser, assim... Importado, né? Desculpa. Ele pode sim, a gente não entende muito como seria essa logística deles hoje, mas até voltando, dentro das empresas que a gente conhece hoje no mercado, não. O que a gente acredita que pode ocorrer é muito mais o desvio do material. Então, por exemplo, é um cliente realmente que atua com o material, ele está mais afastado, então ele tem um paiolzinho dele muito mais afastado, a fiscalização não consegue chegar lá com tanta frequência, então pode ser que ocorra o desvio dele sim. Não vou te garantir que não ocorre, mas também já te falo que a parte da segurança, ela é muito bem controlada. A empresa, são muitas pessoas envolvidas para que isso ocorra, né? Porque a gente tem uma série documental, uma série de etapas a cumprir que inviabilizam essa parte hoje, né? Mas a gente sabe que acontece. Porque senão não aconteceria isso, igual você falou. Mas a gente também entende que a marginalidade já cresceu até certo ponto, né? Então a gente sabe que em certo ponto pode acontecer. Em algum momento pode acontecer. O que a gente trabalha diariamente, né, na conferência do nosso material, na conferência das câmeras, com vigia, com tudo, é justamente para que não ocorra. Para o minerador, o mais seguro é contratar a empresa da atividade inicial até a final, né? Tipo assim, fazer toda a detonação, fazer toda a aplicação, porque aí a empresa é responsável. Isso, exatamente. Por toda essa... A prestação de serviço, ela cresceu a partir disso. Quando a legislação mudou, que ela deu uma certa dificultada pro cliente ter paiol e para ele comprar explosivo, então isso acabou gerando o quê? Cara, eu não quero ter esse problema.
Então deixa eu terceirizar. Ainda que o custo seja um pouco maior. Mas eu não vou ter dor de cabeça. Exato. O pessoal vem aqui, executa. Tô pagando pela minha paz. Exatamente, estou pagando pela minha paz. E o que a Dexplo quer trazer é isso, paz. Então a gente faz todo esse acompanhamento e justamente falar assim, olha, para valer a pena o seu investimento. Então vai valer a pena você falar assim, olha, não é só o desmonte, não é só essa parte de explosivo, mas é o acompanhamento de ter um desmonte equalizado, de eu ter um melhor resultado. A gente está quase chegando ao fim. Eu queria saber por que a escolha de Cuiabá. Cuiabá é assim, é a 6ª capital na produção de ouro, mas não é um estado de Cuiabá, não, de Mato Grosso, né? Não é um estado muito minerador assim, né? Nossa mineração é muito os produtos, a diversidade de minérios aqui é mais restrita do que outros estados brasileiros, assim. Sim. Mas apesar da diversidade de minérios ser muito restrita, mas tem um volume bom. Então, igual eu falei com vocês... Quando você fala em volume, você fala mais de insumos, isso, é isso? Exatamente. Igual, por exemplo, calcário. Se o estado do Mato Grosso é o maior produtor agrícola, ele é o maior consumidor de calcário. Né? Então, você acaba tendo um volume importante com relação a isso. A gente vê e acompanha o crescimento de infraestrutura que o Estado vem tendo, né, ao longo dos anos. Então, você sabe que vai ter mais obra, você sabe que vai utilizar mais agregado, mais brita, mais cimento, mais tudo. Então, a gente vem acompanhando. A Dexplo, ela já atende o mercado do Mato Grosso há mais de 30 anos, com entrega de material. Só que a gente viu a necessidade de vir para cá justamente para acompanhar esse crescimento. E por mais que hoje a gente é a 6ª capital, não tem tanta diversidade, mas você vê inúmeros empreendimentos surgindo, né, em inúmeras regiões. Você tem a região de Nobres, que já é uma região conhecida, você tem a região de Santo Antônio de Leverger, Guarantã, Juína, Nova Lacerda. Tem, Santo Antônio tem... Mineração do quê? São minerações de agregado lá. Lá a gente tem um grupo grande lá, que é o pessoal da Polimix. Mas né? eles é calcário ou é o quê? Lá é granito. Granito? Brito, isso. Ah, que legal, não sabia. Exatamente. É um dos melhores materiais para construção. É bom material saber. E agrega valores àquela comunidade que precisa tanto de recursos. Sim, exatamente. A mineração em si, ela faz muito disso, né? Ela, por mais que ela tenha uma certa agressão ao meio ambiente, que seja algo pontuado sempre, mas a geração de valores, né? O que a mineração agrega para a comunidade em volta, de melhoria, né? Então, por exemplo, eu tenho uma estrada para chegar na mina. Muitas vezes é uma estrada que ela é de terra e eu vou asfaltar porque eu preciso que os caminhões trafeguem lá, eu preciso dar um melhor tratamento para a comunidade, bem como a geração de empregos, né? Que a gente não pode falar que a mineração é um dos maiores geradores de emprego também hoje no Brasil. É que a gente aqui no podcast Mineral, a gente defende a mineração legalizada, a mineração justa, que traga contrapartida social e econômica para a sociedade. Exatamente. Né? E que faça planos de recomposição do dano ambiental causado. Sim. Porque, assim, por mais que exista muitos estigmas com relação à mineração, a mineração, ela pode... A área que é minerada pode ser recomposta. Né? A área degradada pode ser recomposta. Sim. Um grande exemplo, eu sou de Minas Gerais, um grande exemplo disso é o nosso Parque das Mangabeiras, né? Que era uma mineração antigamente, hoje é um parque para a sociedade, é um parque extremamente bonito, reflorestado, com atividades sociais ali, com atividades mais culturais também, então é um grande exemplo. A gente sempre fala isso porque existe muito estigma com relação à mineração, mas é uma atividade legalizada que a gente defende e assim, a gente precisa lembrar sempre que toda e qualquer atividade causa impacto ambiental. Não existe atividade econômica que não gere nenhum tipo de impacto, né? E a mineração ela é necessária, né? Se a gente for parar para pensar, boa parte dos materiais que a gente utiliza diariamente vem da mineração. Então o cobre que vai em celulares, o ouro que vai em celular também, nos aplicativos que a gente utiliza hoje, o calcário, a cal que vai na pasta de dente, no sabonete. Todo o material da construção civil vem... Todo o material, boa parte do material da construção civil vem. A gente fala o seguinte, tudo que vem da terra e não é orgânico é mineral. Então, exatamente. A mineração é fundamental. Com certeza. Stefano, muito obrigada pela sua entrevista. Você está sempre convidado a retornar aqui no podcast Mineral e contar aí as novidades desse mundo da detonação. Obrigado. Vamos detonar aqui. Obrigado, Rafaela. A gente agradece a oportunidade e estejam convidados também para qualquer visita que quiserem acompanhar uma detonação. Sim, seria muito perder esse medo, interessante. a gente convida também, tá? E agradeço a oportunidade, agradeço o espaço de vocês também. Muito obrigado. E o nosso podcast Mineral chegou ao fim e antes disso eu convido você a nos seguir em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Minera MT,
E no YouTube também no Minera MT, que é o nosso podcast Mineral é um produto agregado do site Minera MT. Te aguardo na próxima semana com mais um conteúdo inédito. Até lá. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomin, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.